Então, hoje vamos apresentar um pouco da nossa atividade ali da fase 2, utilizando o algoritmo genético. Então, o problema que a gente vai atacar é basicamente uma recriação de imagem utilizando polígonos e cores. Então, conforme a gente pode ver ali na imagem, a gente tem uma target image do nosso lado esquerdo e a gente tem a melhor solução do nosso lado direito. O nosso objetivo é utilizando ali utilizando algoritmos genéticos, a nossa imagem da direita, que é a Best Solution, ficar exatamente igual, ou mais parecido possível, que a nossa Target Image. Então, do lado esquerdo ali, a gente tem ali os parâmetros que a gente pode configurar. Então, a gente tem o Population Size, o número de polígonos, o número de vértices por polígonos que a gente tem. A gente tem a nossa mutação. Então, conforme a gente vai aumentando a mutação, mais diferenças a gente vai ter ali no nosso algoritmo genético. Tem o Elite Count também, e também o Tournament Size ali, de quantos a gente quer competir para chegar na próxima geração. Então, ali ele já está rodando, então a gente já tem 130 e 140 gerações ali. Então, a gente pode ver que o desenho ele já está se movendo, já está chegando ali o mais próximo possível da imagem da esquerda. Embaixo a gente tem o nosso Fitness History, que é basicamente as nossas gerações, conforme ele vai subindo, as gerações que a gente tem ali. E agora eu vou passar a bola aí para o Caio. O Caio vai mostrar um pouco para a gente no detalhe ali no código, as nossas funções, o que a gente utilizou, baseado principalmente nas nossas aulas, baseado tanto no caixeiro viajante, que é o Salesman, quanto também naquele outro exercício que o professor mostrou, que é das cores. Então a gente tentou unir os dois para chegar ali na nossa solução do nosso problema. Agora é contigo, Caio. Boa noite. Então, eu vou falar sobre o código aqui do polígono. A parte ele foi separado em duas classes, né? Dois arquivos. Polígono.py, basicamente é a parte da UI usando Streamlit. A gente tem todas as configurações que a gente já viu. E a gente tem o arquivo do Genetic Algorithm, que é onde fica o algoritmo genético em si. Então, para fazer o algoritmo genético, a gente colocou aqui embaixo a classe do algoritmo genético, que está por aqui. Aqui. A classe principal é o algoritmo genético, onde a gente tem a população. E quando a gente inicializa, a gente escolhe o tipo de problema e o tamanho da população. Então, a gente tem o tipo de problema que a gente pode escolher entre o TSP, Traveling Salesman, e o polígono. Então, a gente tem o problema ali e o tipo do problema. Quando é polígono, a gente tem essa classe aqui que tem vários parâmetros do problema para a gente configurar. Então, voltando lá embaixo, no algoritmo genético, a gente, quando inicializa o algoritmo genético, a gente já cria uma população aleatória. Se for do tipo TSP, a gente chama o método de criar coordenadas aleatórias do TSP. Se for polígono, a gente cria polígonos aleatórios. Então, a gente tem aqui, não vamos estender essas classes aqui, de criar coisas aleatórias, que é só matemática. E aqui a gente pode dar um sort na população inteira, que vai correr a lista de população. Se for TSP, ele vai dar um sort com uma ordenação pelo menor, que é que a gente sempre quer o menor caminho. Quando for polígono, a gente quer a maior porcentagem. Então, ele vai ordenar pela maior fitness. E aqui a gente calcula o fitness da população geral. Tem o crossover também, dependendo do tipo de problema, vai ter um crossover específico. Vamos estender no método aqui como que faz. E por último, a gente tem a seleção de torneio aqui para escolher os pais da próxima geração. Aqui. E na população aqui, no indivíduo em si, nós temos aqui basicamente o indivíduo, os genes, que é uma das soluções propostas, né? E o fitness, que é a qualidade da solução. A gente tem os métodos aqui para calcular fitness, que novamente, dependendo do tipo aqui, vai ter um cálculo específico aqui. Então, se for para calcular o fitness do polígono, vai ter bastante matemática aqui de imagem,
para saber se a imagem está igual o array dos pixels da imagem alvo, né, que a gente tem que desenhar a imagem inteira com o RGB e os polígonos. E se for o TSP, só vai calcular a distância euclidiana, como já existia no exercício do TSP. Para fazer a mutação também é a mesma coisa, a gente tem a mutação do polígono, que tem bastante matemática e faz a mutação do RGB aleatório aqui. E se for o TSP, ele muta igual já estava aqui no Traveling Salesman. A gente pode até usar a Traveling Salesman aqui, o exercício original do professor, usando o nosso algoritmo genético modificado aqui pela classe. A gente vê que funciona aqui como já era antigamente. E agora aqui no polígono nós temos aqui uma imagem, também está com até amarela, que está bem parecido já, com uma taxa de fitness bem boa, de quase 96%. Mas já vi que já não vai subir muito aqui, que já deu uma parada aqui. Então, mas ficou bem, realmente boa essa imagem aqui, em 1.200, quase 1.300 gerações. E é isso daí, do polígono aqui. A gente ainda tem do Stranding Beast aqui, que a gente tentou fazer. A gente fez um exercício aqui que o José vai comentar em seguida. Tal Jensen foi o criador de um mecanismo autômato que simula o andar de um animal, e para isso ele criou um sistema de links que transferem o movimento de uma manivela e transforma em movimento de uma perna. Para isso ele usou algumas conexões, né? Cada uma dessas conexões ela possui um determinado tamanho, e esse tamanho ele tem que ser específico para que o movimento ele seja equivalente ao traçado dessa área vermelha aqui. O que o algoritmo vai fazer é tentar aproximar, através de um método evolutivo, métricas que ele definiu para cada conexão. Então, o algoritmo começa setando as conexões que são ditas como perfeitas, né, para aquele movimento. Ele vai calcular a posição das juntas, ele vai calcular a posição da manivela, o ângulo de rotação, vai simular a rotação. Então, ele vai avaliar o caminho, ele vai iniciar uma população de uma forma aleatória, ele vai avaliar o indivíduo, ele vai selecionar os pares baseado na aptidão, que é inversamente proporcional, iniciar o cruzamento, né? Ele introduz um operador de mutação, né? Nessa parte ele evolui as gerações. Ele tem um mecanismo aqui de elitismo, né? Que ele mantém o melhor indivíduo. Então ele vai gerar as gerações, né? Aqui é uma visualização simples do como o algoritmo roda. Então vamos lá. Então aqui ele vai criando as gerações. Aqui nós vemos um gráfico da melhor pontuação, né? Quando chegou a partir décima segunda geração aqui, já não evoluiu muito mais. Então seria isso.